Você sempre foi ingênua demais para os negócios, Marina. Foi fácil demais te enganar. Patrícia disse isso rindo enquanto assinava os papéis da minha antiga empresa, sem saber que eu estava gravando cada palavra dela no celular escondido na minha bolsa. Durante 20 anos, ela fingiu ser minha melhor amiga, minha sócia, minha confidente, enquanto planejava sistematicamente roubar a confeitaria que construí com minhas próprias mãos aqui em Belo Horizonte. O que Patrícia não imaginava era que aquela falida coitada, pedindo emprego como faxineira na empresa, que um dia foi minha, era Marina Silva, a mesma mulher que ela destruiu 3 anos atrás. Aos 42 anos, descobri que minha ex-melhor amiga não apenas me roubou R$500 mil e minha empresa, mas também estava aplicando o mesmo golpe em outras empreendedoras da cidade. Naquela noite, liguei para o Ministério Público. Meu nome é Marina Silva e aos 42 anos aprendi que as maiores traições vêm de quem mais confiamos. Se você já se perguntou até onde uma pessoa pode ir para destruir alguém que ama, precisa conhecer minha história. Durante 3 anos, vivi no inferno da falência e da humilhação, mas ela não sabia o que estava por vir quando decidiu me contratar como faxineira da empresa que um dia foi minha. Era uma terça-feira chuvosa de maio de 2024, quando minha vida mudou para sempre. Eu estava na fila do banco, tentando negociar mais uma vez o pagamento das dívidas que me assombravam há 3 anos, quando vi uma placa de emprego na vitrine da confeitaria Doce Encanto. Meu coração quase parou quando li o endereço. Rua da Bahia, 234, centro de Belo Horizonte. Era exatamente onde ficava minha antiga confeitaria, a Doce Marina. Você pode imaginar como me senti quando percebi que aquela mulher havia transformado meu sonho de vida em seu próprio império. Minhas pernas tremeram tanto que tive que me apoiar no poste da rua, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, como se eu ainda fosse aquela empresária de 39 anos, que teve sua vida destruída em 2021. A confeitaria que eu havia construído com tanto amor, agora tinha outro nome, outra decoração, mas eu reconhecia cada tijolo, cada janela, cada detalhe da estrutura que projetei pessoalmente. Era como ver um filho sequestrado sendo criado por outra família, feliz e próspero, enquanto eu morria de saudade na sarjeta. Minha história com Patrícia Mendonça começou 23 anos atrás, quando éramos colegas de faculdade no curso de administração da UFMG. Ela era uma garota rica da Savassi, filha de um empresário do ramo imobiliário, enquanto eu era uma menina simples do bairro Gorduras, filha de uma costureira e um motorista de ônibus. Mesmo com nossas diferenças sociais, nos tornamos amigas inseparáveis. Patrícia era extrovertida, carismática e tinha facilidade para fazer contatos. Eu era mais introvertida, mas tinha talento para números e planejamento. Nossa amizade parecia perfeita, porque nossos pontos fortes se complementavam. Estudávamos juntas, saíamos juntas, dividíamos segredos e sonhos como irmãs. Depois da formatura em 2003, Patrícia conseguiu um emprego em uma multinacional através dos contatos do pai, enquanto eu comecei a trabalhar como assistente administrativa em uma pequena empresa de contabilidade. Durante os primeiros anos após a faculdade, mantivemos contato constante, nos encontrando todo fim de semana para colocar a conversa em dia. Foi em 2006 que minha vida tomou um rumo inesperado. Minha avó Conceição, que morava comigo desde que meu avô morreu, começou a me ensinar suas receitas familiares de doces mineiros. Ela havia aprendido com minha bisavó, que por sua vez aprendeu com sua mãe, numa tradição que vinha se passando há 5 gerações. Os doces da vovó Conceição eram famosos no bairro. Brigadeiro de panela de cobre, quindim que derretia na boca, cocada branca que parecia neve adocicada, pé de moleque crocante como nunca provei igual. Ela me ensinou cada segredo, cada técnica, cada ingrediente especial que fazia seus doces únicos. Comecei fazendo doces para vender entre os colegas de trabalho, apenas para complementar a renda. A demanda cresceu tanto que precisei fazer encomendas aos fins de semana. Em 2008, já estava ganhando mais com os doces do que com meu salário de assistente administrativa.
Foi quando contei para Patrícia sobre meu talento culinário e meu sonho de abrir uma confeitaria. Ela se mostrou entusiasmada e sugeriu que eu deixasse o emprego para me dedicar integralmente aos doces. Marina, você tem um dom especial. Não pode desperdiçar isso trabalhando para os outros, ela dizia. Durante 2009, trabalhei duro economizando cada centavo para realizar meu sonho. Vendia doces em festas, eventos corporativos, casamentos. Minha reputação cresceu rapidamente e as encomendas chegavam através de indicações de clientes satisfeitos. Em janeiro de 2010, finalmente consegui juntar R$40 mil para abrir minha confeitaria. Encontrei um ponto comercial perfeito na Rua da Bahia, no centro de Belo Horizonte. Era um imóvel antigo que precisava de reforma, mas tinha o charme histórico que eu sempre sonhei para meu negócio. Patrícia me ofereceu ajuda com os contatos para reforma, decoração e fornecedores. Como ela trabalhava no ramo corporativo há anos, conhecia muitas pessoas que poderiam me dar descontos e facilidades. Aceite sua ajuda, gratidão, pensando que tinha uma amiga verdadeira ao meu lado. A Doce Marina foi inaugurada em junho de 2010, numa festa linda que Patrícia organizou pessoalmente. Meus pais choraram de emoção vendo sua filha realizando o sonho de ter o próprio negócio. Vovó Conceição, já com 85 anos, cortou a fita inaugural com as mãos, tremendo de felicidade. Os primeiros anos foram de muito trabalho, mas também de muita alegria. A confeitaria fazia sucesso, os clientes elogiavam meus doces e eu me sentia realizada profissionalmente. Patrícia sempre esteve presente, me dando conselhos sobre gestão, me ajudando a resolver problemas burocráticos, sendo a irmã que eu nunca tive. Em 2015, 5 anos depois da inauguração, meu negócio estava consolidado. Eu havia contratado 4 funcionárias. Tinha uma clientela fiel de mais de 300 famílias e faturava cerca de R$20 mil por mês. Era uma renda excelente para uma mulher de 31 anos, filha de uma costureira. Foi nesse momento de sucesso que Patrícia fez uma proposta que mudaria tudo. Ela havia perdido o emprego na multinacional devido a cortes de pessoal e estava procurando uma nova oportunidade profissional. Marina, que tal nos tornarmos sócias? Eu cuido da parte administrativa e de marketing. Você foca na produção e criação. Juntas, podemos expandir a Doce Marina para toda Belo Horizonte. A ideia me empolgou. Patrícia tinha experiência corporativa que eu não possuía, contatos no meio empresarial e sempre demonstrou interesse genuíno no sucesso do meu negócio. Além disso, eu estava começando a sentir o peso de administrar tudo sozinha. Ter uma sócia seria a solução perfeita. Em agosto de 2015, formalizamos nossa sociedade. Patrícia investiu R$50 mil no negócio, comprando 40% da empresa. Eu mantive 60% por ser a fundadora e por já ter investido meu trabalho e receitas ao longo de 5 anos. Os primeiros meses de sociedade foram promissores. Patrícia trouxe novos clientes corporativos, organizou parcerias com hotéis e restaurantes e criou uma estratégia de marketing que aumentou nossa visibilidade nas redes sociais. O faturamento cresceu 30% em 6 meses. No início de 2016, abrimos nossa segunda unidade na Savassi, um bairro nobre que Patrícia conhecia bem. Investimos R$80 mil na nova loja, pegando um empréstimo bancário que seria pago com o faturamento das 2 unidades. Tudo parecia estar caminhando perfeitamente. Mas foi também nessa época que começaram os primeiros sinais estranhos. Patrícia passou a controlar totalmente a parte financeira da empresa, alegando que eu deveria focar apenas na produção. Ela mudou o contador sem me consultar, alterou alguns fornecedores e começou a tomar decisões importantes sem me comunicar. Quando questionava essas mudanças, ela sempre tinha explicações convincentes. Marina, você é uma artista. Não se preocupe com números. Deixe isso comigo, que tenho experiência corporativa. Eu confiava nela cegamente. Afinal, éramos amigas há mais de 15 anos. Durante 2017, nossa expansão continuou. Abrimos a 3ª unidade no Shopping Del Rey e começamos a fornecer doces para grandes eventos na cidade. Patrícia havia se tornado a face pública da empresa
dando entrevistas, participando de feiras gastronômicas, construindo a marca Doce Marina no mercado mineiro. Mas por trás dos sucessos aparentes, eu começava a perceber que algo estava errado. Apesar do crescimento das vendas, eu não via reflexo proporcional nos meus ganhos pessoais. Quando questionava Patrícia sobre os números, ela apresentava planilhas complexas, mostrando altos custos operacionais, investimentos em expansão e necessidade de reinvestir tudo no negócio. Marina, empresa que cresce sempre tem fluxo de caixa apertado no início. É normal. Em 2 anos, quando estivermos consolidadas, você verá os frutos, ela dizia com aquele sorriso convincente que eu conhecia há décadas. O primeiro sinal grave de problema veio em março de 2018. Recebi uma ligação do banco informando que nossa conta empresarial estava com saldo negativo há 3 meses. Quando confrontei Patrícia, ela alegou erro do sistema bancário e prometeu resolver imediatamente. Mas os problemas se multiplicaram rapidamente. Fornecedores começaram a cobrar faturas em atraso, funcionárias reclamaram de salários pagos com atraso e o contador, que Patrícia havia escolhido, sempre apresentava desculpas diferentes para os problemas financeiros. Em junho de 2018, tomei uma decisão que mudou tudo. Contratei um contador independente para fazer uma auditoria nos livros da empresa. O que descobri me deixou em choque. Patrícia havia desviado mais de R$200 mil da empresa ao longo de 2 anos, através de contratos falsos, notas fiscais fantasmas e transferências não autorizadas. Quando apresentei as evidências para ela, esperando uma explicação, Patrícia não demonstrou surpresa nem arrependimento. Marina, você sempre foi muito ingênua para entender negócios. Esses valores foram investimentos estratégicos que você não tem capacidade de compreender. Naquele momento percebi que minha melhor amiga havia se tornado minha pior inimiga. Mas o pior ainda estava por vir. Durante a investigação, descobri que Patrícia havia registrado uma nova empresa em seu nome, usando receitas e processos idênticos aos da Doce Marina. Ela estava planejando deixar nossa sociedade e levar todo o nosso know-how para competir diretamente conosco. Entrei com ação judicial contra Patrícia em agosto de 2018, exigindo ressarcimento dos valores desviados e dissolução da sociedade. Mas ela havia se preparado para essa situação. Contratou um dos melhores escritórios de advocacia de Belo Horizonte e iniciou uma guerra jurídica que duraria 3 anos. Durante o processo, Patrícia usou todos os recursos disponíveis para me prejudicar. Pressionou fornecedores para cancelarem contratos comigo, espalhou boatos sobre problemas de qualidade em meus produtos e até mesmo registrou patentes de algumas receitas que eu havia criado, alegando que as desenvolveu durante nossa sociedade. A batalha judicial drenou todas minhas economias. Gastei mais de R$80 mil em advogados, perícias contábeis e custos processuais. Enquanto isso, Patrícia mantinha sua nova empresa funcionando normalmente, usando o dinheiro que havia desviado para financiar sua operação. Em dezembro de 2020, perdi a ação judicial. O juiz decidiu que não havia provas suficientes de má-fé e que os problemas financeiros poderiam ter sido resultado de má gestão empresarial. Patrícia conseguiu manter a posse das 3 unidades da Doce Marina, alegando que seus investimentos e trabalho justificavam a propriedade majoritária. Perdi tudo em uma única decisão judicial. 15 anos de trabalho, R$300 mil investidos e meu sonho de vida se transformaram em um pesadelo de dívidas e humilhação. Saí do tribunal naquele dia completamente destruída, com apenas as roupas do corpo e uma dívida de R$120 mil para pagar. Os 3 anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Voltei a morar com meus pais no Gorduras, aceitando trabalhos temporários como vendedora, garçonete, qualquer coisa que pagasse as contas básicas. Vovó Conceição havia morrido durante o processo judicial e senti que perdi não apenas minha empresa, mas também minha identidade. Patrícia, enquanto isso, prosperava com minha antiga empresa. Mudou o nome para Doce Encanto, expandiu para outras cidades de Minas Gerais e se tornou uma empresária respeitada no setor gastronômico.
Via suas fotos nas redes sociais ostentando sucesso e riqueza, construídos sobre as ruínas da minha vida. A depressão me consumiu durante 2022. Cheguei a pesar 42 quilos. Desenvolvi síndrome do pânico e passei meses sem conseguir sair de casa. Meus pais, já idosos, se sacrificaram para pagar meu tratamento psicológico e psiquiátrico. Foi durante uma sessão de terapia, em março de 2023, que minha psicóloga me desafiou. Marina, você vai passar o resto da vida sendo vítima ou vai lutar para recuperar sua dignidade? Naquele momento, algo dentro de mim despertou. Uma chama de raiva e determinação que estava adormecida há anos. Comecei a pesquisar sobre Patrícia na internet, acompanhando suas atividades empresariais, sua vida pessoal, seus novos projetos. Foi quando descobri algo que mudou tudo. Ela estava aplicando o mesmo golpe em outras empresárias da cidade. Através de grupos de mulheres empreendedoras no Facebook, encontrei pelo menos 5 mulheres que relatavam experiências similares à minha com Patrícia. Ela se aproximava de pequenas empresárias bem-sucedidas, oferecia sociedade, ganhava confiança e depois aplicava golpes financeiros sofisticados. Uma delas era Fernanda Costa, proprietária de uma loja de roupas infantis que havia perdido R$50 mil para Patrícia em 2022. Outra era Júlia Martins, que tinha um salão de beleza e foi lesada em R$40 mil. Todas relatavam o mesmo padrão: amizade aparente, oferta de sociedade, controle financeiro, desvio de valores e abandono quando descobertas. Percebi que Patrícia não era apenas uma amiga que me traiu. Era uma criminosa em série, especializada em destruir mulheres empreendedoras. Tinha um método calculado, friamente executado e refinado ao longo de anos de prática. Foi então que tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Me infiltraria na empresa que um dia foi minha para coletar evidências contra Patrícia. Não seria vingança pessoal, seria justiça para todas nós que fomos vítimas dela. O plano era simples em teoria, mas complexo na execução. Eu me candidataria a uma vaga de emprego na Doce Encanto, usando uma identidade ligeiramente alterada, e trabalharia como funcionária comum para observar Patrícia de perto e coletar evidências de suas atividades criminosas. Passei 2 meses me preparando fisicamente e psicologicamente. Emagreci 15 quilos através de dieta e exercícios. Mudei o corte e a cor do cabelo. Aprendi a usar maquiagem para alterar minha má aparência facial. 3 anos de depressão e sofrimento haviam mudado tanto minha fisionomia que, com alguns ajustes, eu seria irreconhecível. Criei uma nova identidade parcial. Marina Santos Silva. Mantive o primeiro nome porque seria natural responder quando chamada, mas mudei o sobrenome. Preparei documentos de uma experiência profissional fictícia, como faxineira e auxiliar de limpeza, que justificariam minha candidatura para posições subalternas. O dia da entrevista foi em maio de 2024. Meu coração batia como um tambor quando entrei na recepção da Doce Encanto, minha antiga Doce Marina. Ver aqueles ambientes que eu havia projetado e decorado com tanto amor sendo usados por Patrícia foi como receber uma facada no peito. A gerente que me entrevistou era Cláudia, uma mulher que eu havia contratado em 2014. Ela não me reconheceu, o que comprovou que meu disfarce estava funcionando. Durante a entrevista, fingi ser uma mulher simples, necessitada de emprego, sem ambições maiores que ganhar um salário básico. Fui contratada como auxiliar de limpeza e copa, com salário de R$1.200 por mês. Ironicamente, eu seria funcionária da empresa que criei, ganhando menos em um mês do que costumava ganhar em um dia quando era proprietária. Meu primeiro dia de trabalho foi emocionalmente devastador. Limpar os balcões onde eu servia meus doces, lavar os equipamentos que eu havia comprado, organizar o estoque no local onde guardava minhas receitas secretas. Tudo isso enquanto fingia ser uma pessoa completamente diferente. Mas a dor se transformou em determinação quando vi Patrícia chegando para trabalhar. Ela estava elegante, usando roupas caras, dirigindo um carro importado, ostentando-se o sucesso construído sobre a destruição da minha vida.
Naquele momento, reafirmei meu compromisso de fazer justiça. Durante as primeiras semanas, mantive um perfil baixo, observando a rotina da empresa e identificando as oportunidades para coletar evidências. Patrícia raramente interagia com funcionários de nível operacional, o que facilitava minha camuflagem. Aos poucos, comecei a entender como ela operava seus esquemas. Patrícia mantinha 2 conjuntos de livros contábeis. Um oficial, apresentado para a Receita Federal, e outro real, onde registrava os valores que desviava através de empresas fantasmas e contratos falsos. Minha grande oportunidade veio em junho, quando a secretária de Patrícia se afastou por motivos de saúde. A gerente Cláudia me perguntou se eu sabia usar computador e poderia ajudar temporariamente com tarefas administrativas simples. Aceitei imediatamente, sabendo que isso me daria acesso ao escritório de Patrícia. Durante 2 semanas, trabalhei como auxiliar administrativa, organizando arquivos, digitando documentos e limpando o escritório de Patrícia. Aproveite cada momento que ela saía para fotografar documentos com meu celular, copiar arquivos do computador para um pendrive e gravar conversas telefônicas comprometedoras. O material que coletei foi devastador. Patrícia mantinha registros detalhados de todas suas vítimas, incluindo estratégias para se aproximar delas, métodos para ganhar confiança e técnicas para desviar recursos sem deixar rastros legais óbvios. Era um manual completo de como destruir empresárias bem-sucedidas. Descobri também que ela estava planejando seu próximo golpe, uma nova parceria com uma empresária do ramo de cosméticos que possuía uma empresa avaliada em R$800 mil. Os documentos mostravam que Patrícia já estava estudando a situação financeira da vítima e desenvolvendo estratégias para assumir o controle do negócio. Mas a evidência mais chocante veio quando encontrei os contratos que ela havia falsificado durante nossa sociedade. Patrícia havia criado empresas fantasmas para justificar gastos inexistentes, forjado assinaturas minhas em documentos e até mesmo alterado cláusulas contratuais depois que eu as havia assinado. No final de junho, eu tinha evidências suficientes para comprovar não apenas os crimes cometidos contra mim, mas também contra as outras vítimas. Tinha documentos, gravações, registros financeiros e até mesmo uma confissão gravada de Patrícia explicando para uma amiga como enganar empresárias ingênuas. O momento do confronto chegou em uma quinta-feira de julho. Patrícia havia chamado todas as funcionárias para uma reunião sobre novos procedimentos operacionais. Durante a reunião, ela fez comentários depreciativos sobre pessoas que não entendem de negócios e mulheres que fracassam por falta de competência. Não consegui me conter quando ela disse: "Felizmente, conseguimos eliminar elementos problemáticos desta empresa e agora podemos crescer com profissionais realmente qualificados." Ela estava falando sobre mim, sobre como havia me eliminado da empresa que eu criei. Levantei da cadeira e disse: "Patrícia, você sempre foi muito boa em eliminar pessoas, especialmente aquelas que confiavam em você." Minha voz tinha uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Ela me olhou com curiosidade, sem me reconhecer. "Desculpe, Marina, você tem algo a contribuir para esta reunião profissional?" "Tenho sim", respondi, tirando o pendrive do bolso. "Tenho informações muito interessantes sobre procedimentos operacionais, especialmente sobre como desviar R$200 mil de uma sócia, usando contratos falsos e empresas fantasmas." O rosto de Patrícia mudou completamente. Ela me olhou com mais atenção e, lentamente, o reconhecimento apareceu em seus olhos. "Marina Silva", ela sussurrou, como se tivesse visto um fantasma. "Exato", confirmei. "A mesma Marina Silva que você destruiu há 3 anos. A mesma que você chamou de ingênua demais para entender negócios. A mesma que você acreditava ter eliminado para sempre." O silêncio na sala era ensurdecedor. As outras funcionárias olhavam sem entender o que estava acontecendo. Patrícia tentou recuperar a compostura, mas eu podia ver o pânico em seus olhos. "Não sei do que você está falando", ela disse, mas sua voz tremia. "Se você tem algum problema pessoal comigo, podemos resolver em particular." "Problema pessoal?" Ri amargamente. "Patrícia,
Roubar R$ 500.000 de alguém não é problema pessoal. É crime. Forjar contratos não é problema pessoal. É falsificação. Destruir a vida de 6 mulheres empresárias não é problema pessoal. É organização criminosa. Mostrei o pendrive para ela. Tenho aqui todos os documentos que você mantém escondidos. Os contratos falsos, os registros das empresas fantasmas, as listas com os nomes de todas suas vítimas e até mesmo gravações suas explicando como aplicar golpes em empresárias ingênuas. Patrícia ficou lívida. Tentou negar, ameaçar, manipular a situação. Mas eu não era mais a mesma mulher vulnerável de 3 anos atrás. Era uma mulher que havia passado pelo inferno e voltado mais forte. Você tem 2 opções, continuei. Podemos resolver isso aqui, na frente de todas as funcionárias. Ou você pode me acompanhar até a delegacia, onde entregarei todas essas evidências ao delegado responsável por crimes contra o patrimônio. Naquele momento, Patrícia fez algo que revelou completamente seu caráter. Em vez de demonstrar arrependimento ou tentar negociar, ela tentou me humilhar na frente das funcionárias. Marina, você sempre foi uma fracassada. Por isso sua empresa faliu. Por isso você está aqui pedindo emprego como faxineira. Não passa de uma perdedora tentando culpar outros por sua incompetência. Aquelas palavras, que 3 anos atrás me teriam destruído, agora apenas reforçaram minha determinação. Patrícia, respondi calmamente, a diferença entre nós é que eu construí minha empresa com trabalho honesto e amor pelos meus produtos. Você constrói sua riqueza destruindo pessoas. E isso está prestes a acabar. Saí da reunião e fui diretamente para a delegacia. Durante o caminho, liguei para as outras vítimas de Patrícia, Fernanda, Júlia e as demais mulheres que havia localizado. Todas concordaram em fazer denúncias formais usando as evidências que eu havia coletado. A operação policial aconteceu na semana seguinte. Patrícia foi presa em flagrante quando tentava aplicar um novo golpe na empresária do ramo de cosméticos. A polícia tinha informações suficientes para interceptar a operação no momento exato em que ela apresentava contratos fraudulentos. Ver Patrícia sendo algemada foi um dos momentos mais satisfatórios da minha vida. Durante 20 anos, ela construiu uma fachada de mulher bem-sucedida e respeitável, enquanto destruía vidas sistematicamente. Finalmente, sua verdadeira face estava sendo exposta para toda a sociedade. O processo judicial foi rápido desta vez. Com as evidências que coletei e os depoimentos das outras vítimas, Patrícia foi condenada por estelionato qualificado, falsificação de documentos, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Pegou 12 anos de prisão e foi obrigada a ressarcir todas as vítimas. Durante o julgamento, descobri que o total roubado por Patrícia ao longo de 10 anos ultrapassava R$ 1.200.000. Ela havia desenvolvido um método sofisticado de identificar mulheres empreendedoras vulneráveis, ganhar sua confiança, assumir controle financeiro e depois destruí-las completamente. Como Patrícia foi condenada pelos crimes cometidos contra mim e contra a empresa, consegui reaver não apenas os valores que ela havia roubado, mas também a propriedade da Doce Encanto. Através de um processo de execução judicial, todos os bens dela foram penhorados para ressarcir as vítimas. Em dezembro de 2024, voltei a ser proprietária da empresa que criei há 14 anos. Mas desta vez, não era apenas uma confeitaria. Era um símbolo de resistência, de justiça e de que nunca é tarde para lutar pelo que é nosso por direito. Decidi manter o nome Doce Encanto, mas com um significado completamente novo. Agora representava o encanto de ver a justiça sendo feita, o encanto de mulheres se unindo contra criminosos, o encanto de reconstruir sonhos que pareciam perdidos para sempre. Com os recursos recuperados e a empresa funcionando novamente, minha vida tomou um rumo completamente novo. Aos 42 anos, não era mais a empresária ingênua que fui aos 26. Era uma mulher forjada pela adversidade, temperada pela injustiça e fortalecida pela vitória. Criei uma ONG para ajudar mulheres empreendedoras que sofreram fraudes financeiras.
Oferecemos apoio jurídico, psicológico e financeiro para vítimas de golpes empresariais. Minha história se tornou exemplo de que é possível reconstruir a vida mesmo depois de perdê-la completamente. Também desenvolvi um programa de educação financeira especificamente para mulheres empresárias, ensinando como identificar golpes, proteger patrimônio e criar estruturas de segurança em sociedades. Quero que outras mulheres nunca passem pelo que eu passei. A Doce Encanto hoje fatura R$300 mil por mês, tem 15 funcionárias e é reconhecida como uma das melhores confeitarias de Minas Gerais. Mas mais importante que o sucesso financeiro é o que ela representa. A prova de que mulheres honestas e trabalhadoras podem vencer criminosos sofisticados. Em março de 2025, no dia em que completei 43 anos, fiz uma visita especial. Fui até a penitenciária feminina Estevão Pinto, onde Patrícia cumpre sua pena. Não foi para provocar ou humilhar, mas para mostrar que a justiça realmente existe. Patrícia disse a ela através do vidro da sala de visitas: "Você estava certa sobre uma coisa. Eu realmente era ingênua demais para entender certos tipos de negócios. Negócios criminosos, negócios desonestos, negócios que destroem pessoas. Graças a Deus continuo não entendendo." Ela me ouviu em silêncio, com o orgulho quebrado e a arrogância substituída pela realidade da prisão. "Mas aprendi outras coisas", continuei. "Aprendi que a justiça pode demorar, mas sempre chega. Aprendi que mulheres unidas são mais fortes que qualquer criminoso. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar." Quando saí da penitenciária naquele dia, senti que havia finalmente fechado um ciclo de 23 anos. Não era mais a garota vulnerável que se deixou enganar pela falsa amizade. Era uma mulher que havia transformado sua maior derrota na vitória mais significativa da sua vida. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma empresária realizada, uma justiceira satisfeita e uma mulher que descobriu sua verdadeira força nos momentos mais difíceis. Meus olhos brilham com a confiança de quem enfrentou o pior e venceu. Meu sorriso carrega a paz de quem fez a coisa certa. Se Patrícia pudesse me ver hoje, certamente não reconheceria a fracassada que ela tentou humilhar naquela reunião. Mas talvez fosse exatamente isso que ela mais temia, que eu descobrisse quem realmente sou e o que sou capaz de fazer quando luto por justiça. Esta é minha história. A história de como uma faxineira se infiltrou na empresa que um dia foi sua para derrubar uma criminosa em série. É a prova de que amigas falsas sempre revelam sua verdadeira face, que crimes empresariais nunca ficam impunes e que mulheres determinadas podem conquistar qualquer justiça. Patrícia, onde quer que você esteja cumprindo sua pena, saiba que nossa amizade falsa finalmente teve o final que merecia. E para você que está lendo esta história, lembre-se, dentro de cada mulher traída, existe a força necessária para enfrentar qualquer criminoso e reconquistar qualquer sonho. Basta encontrar a coragem para despertá-la.